Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos a mais um programa Teologia Viva. Nesta ocasião, daremos continuidade à nossa reflexão sobre a fundamentação bíblica para a evangelização. Neste episódio, refletiremos sobre a fundamentação bíblica nas mensagens pregadas pelos discípulos. Após ter estabelecido um princípio normatizador para o anúncio das boas novas através da pessoa de Jesus Cristo, podemos então avançar e perceber nos registros bíblicos que os discípulos abalizaram a mensagem evangelística tendo o próprio mestre da Galileia como o parâmetro eficaz. Por conseguinte, os discípulos, ao aprender o modelo através das pregações feitas por Jesus, não proferiram mensagens baseadas em sonhos, pensamentos, ideias ou adivinhações. As Escrituras Sagradas registram o método usado por eles. Dessa forma, podemos perceber que o que Lucas registrou sobre o apóstolo Paulo em Atos, capítulo de número 17, versículos 2 e 3. Vejamos. Como era o seu costume, Paulo explicou as profecias e provou, através das evidências escriturísticas, que era necessário o Cristo morrer e ressuscitar. Sendo esse o padrão dos apóstolos, percebemos então que a Bíblia não apresenta os discípulos como ideólogos, teóricos e nem ativistas de causa alguma. Pelo contrário, a palavra de Deus aponta que eles foram portadores do comunicado divino e pelas Escrituras fundamentaram o argumento que contém a preciosa semente. Isto posto, é essencial fazer referência à imprescindível colaboração do Espírito Santo sobre a vida dos discípulos, pois o divino orientador trouxe aos seguidores de Cristo uma extraordinária percepção das Escrituras Sagradas e, por isso, eles pregaram de forma consistente, abrangente e invariável. Isto é, de forma consistente, pois a pregação do Evangelho deve ter toda a sua fundamentação no arcabouço doutrinário das Escrituras Sagradas. De forma abrangente, pois a pregação do Evangelho deve se tornar acessível a todos os homens, em todos os lugares e em todos os tempos. E, de forma invariável, pois a pregação do Evangelho não deve sofrer alterações diante das tendências e circunstâncias. Nesta reflexão, podemos perceber que Jesus transformou pescadores de peixes em pescadores de homens. Em seu ministério terreno, Jesus investiu nos discípulos, ensinando-os a evangelizar e a formar novos seguidores. Ele chamou para si homens que, boa parte deles, eram iletrados e indoutos, e que na área profissional eram simples pescadores. Todavia, mesmo não sendo esse procedimento tão simples, Jesus os tornou eficazes pescadores de homens. Nesse discipulado intensivo, o Mestre os levou a um conhecimento e relacionamento mais profundo consigo mesmo, pois aquele que anuncia as boas novas precisa ter experiência pessoal com o Senhor. Por isso, Jesus partiu do contexto que os discípulos dominavam, ou seja, do barco, do mar e da rede, para ensinar-lhes preciosas lições. Consequentemente, o Mestre permitiu altas ondas e fortes ventos baterem contra o frágil barco, enquanto ele mesmo dormia com uma almofada, pois ele intencionava fazê-los conhecer quem é o Senhor. Em outra ocasião, ele autorizou
mais uma tempestade e logo após surgiu andando sobre as águas. No entanto, pelo medo da morte, quando esses homens viram o Senhor, gritaram: é um fantasma. Desse modo, Jesus os conduziu ao equilíbrio espiritual e emocional. Em outra ocasião, no próprio habitat natural, Jesus decidiu amadurecer a fé deles, fazendo Pedro pescar um peixe e tirar de sua boca a provisão necessária. Ao trazer maturidade, equilíbrio espiritual e emocional a homens que se tornariam colunas na casa de Deus e enfrentariam as hostes infernais, Jesus expeliu os temores, as superstições e as crendices. Foi dessa forma que o Senhor comissionou os 12, em seguida ensinou os 70 discípulos a evangelizar e instruiu todos os seus seguidores o dever de pregar a mensagem das boas novas. A atividade evangelística realizada pelos discípulos se tornou tão eficaz que Russell Shedd disse: a assimilação plena desse discipulado e a profunda influência do Mestre sobre eles assombrou os líderes do Sinédrio, Atos capítulo 4 e o versículo de número 13, e revolucionou o mundo de então, conforme Atos 17, o verso de número 6. Dessa forma, concluímos que a habilidade para transmitir as boas novas foi respaldada por inúmeras bênçãos. Portanto, citaremos algumas dessas promessas que estão disponíveis a todos os discípulos. Número 1. Os discípulos receberam autoridade no nome de Jesus. Número 2. Os discípulos receberam a presença consoladora do Espírito Santo. Número 3. Os discípulos receberam revestimento de poder através do batismo com Espírito Santo. E, finalmente, número 4, os discípulos receberam autoridade contra as investidas do inimigo. Vejamos então a fundamentação bíblica das mensagens anunciadas pelos discípulos. Antes de ascender aos céus, Jesus instruiu os seus discípulos e os entregou uma missão ao dizer-lhes: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, deem assistência aos povos para que eles aprendam de mim, creiam em mim e obedeçam às minhas palavras, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mateus capítulo de número 28 e o verso de número 19. Por conseguinte, é importante entender que as primeiras mensagens anunciadas pelos discípulos após a ascensão de Cristo foram narradas no livro dos Atos dos Apóstolos. E isto significa que essas mensagens promoveram a conversão de uma única pessoa, de uma família inteira, de milhares de pessoas e de uma incontável multidão. Também é importante pontuar que os discípulos anunciaram a palavra de Deus no templo, no sinédrio, na sinagoga, nas casas, nas cidades, no deserto, nas prisões. Onde quer que eles estivessem, eles anunciavam a mensagem alvissareira do Evangelho. Sendo assim, destacaremos algumas destas mensagens, pois elas tinham a fundamentação bíblica e seus anunciantes estabeleceram um modelo que serve de exemplo para todos nós. Portanto, vejamos as mensagens evangelísticas pregadas pelo apóstolo Pedro. A primeira mensagem evangelística que impactou Jerusalém foi anunciada pelo apóstolo Pedro. E esta mensagem estava plenamente fundamentada nas Escrituras Sagradas. No dia de Pentecostes, ele se levantou para informar aos presentes o que havia acontecido no cenáculo. Então,
Ao introduzir aquele ardente e memorável sermão, ele afirmou a todos: mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Atos capítulo de número 2 e o verso de número 16. Adam Clarke, teólogo inglês do século 17, disse que essa ungida e poderosa mensagem foi caracterizada e fundamentada pela extraordinária exposição da palavra de Deus. A multidão oriunda de diversas regiões, ao ouvir as palavras proferidas por esse apóstolo, foi poderosamente impactada e convencida, pois ele provou pelas Escrituras que Jesus era o Messias a quem os judeus crucificaram. Por isso, naquele dia, quase 3.000 vidas se converteram a Jesus. Albert Barnes, teólogo americano do século XVIII, comentou que a abordagem bíblica efetuada pelo apóstolo Pedro se tornou característica evidente nas páginas do livro de Atos dos Apóstolos, pois, na ocasião do milagre ocorrido com o paralítico, na porta formosa do templo, o apóstolo Pedro aproveitou o grande grupo de pessoas que estava maravilhado com a ação divina e, mais uma vez, pregou uma mensagem bíblica dizendo: mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Atos capítulo de número 3 e o verso de número 18. O referido teólogo alega que Pedro se referia às Escrituras Sagradas como fonte que registrava as promessas messiânicas. Por ter assimilado o tipo de mensagem pregada pelo Mestre e por estar debaixo da unção do Espírito Santo, Frederick Brotherton Meyer, teólogo londrino do século XIX, afirmou que o apóstolo descortinou os mistérios que estavam escondidos e compartilhou a nata das boas novas com o povo. A mensagem evangelística pregada genuinamente pelas Escrituras Sagradas converteu os que creram a um número de quase 5.000 homens. Atos capítulo 4 e o versículo de número 4. Essa mensagem apregoada à multidão foi baseada no conteúdo escriturístico anunciado pelos profetas do Antigo Testamento. Contudo, pela interpretação que Jesus deu aos textos sagrados e por sua manifestação aos homens, essas palavras tornaram-se as boas novas de salvação a todos os que creem. É interessante que, na continuação deste episódio, como consequência da pregação evangelística no templo e a cura do paralítico, que era notoriamente conhecido em Jerusalém, o apóstolo Pedro foi levado forçosamente ao Sinédrio. Porém, diante dos principais líderes religiosos de Israel, ele não retrocedeu, mas com ousadia foi enfático ao afirmar: ele, Jesus Cristo no caso, é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Isto está em Atos capítulo 4 e o versículo de número 11. Pois bem, perceba que, segundo John Gill, teólogo britânico do século XVI, de acordo com o registro de Mateus capítulo de número 21 e o verso de número 42, o apóstolo Pedro estava afirmando que os edificadores eram os sacerdotes, os anciãos, os escribas e os fariseus, que tinham a responsabilidade de construir o plano da salvação para os judeus e para os gentios. Porém, eles rejeitaram a principal pedra, a pedra angular, Jesus Cristo de Nazaré. Nesse momento em que o apóstolo Pedro fazia uma elaborada exposição bíblica, se referiu aos textos das Escrituras Sagradas, baseando-se no Salmo de número 118, o verso 22, e na mensagem do profeta Isaías, capítulo 28, e o verso de número 16.
Após alguns anos, essa relevante expressão foi parte do texto registrado pelo próprio apóstolo Pedro, quando ele escreveu a sua primeira epístola, dizendo: "E chegando-vos para ele pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa." Primeira carta de Pedro, capítulo 2 e o verso de número 4. Assim, diante da mais alta cúpula de Israel, o apóstolo Pedro fez uma das mais notórias declarações do Novo Testamento. Suas palavras têm sido usadas nas mais diversas mensagens evangelísticas pregadas pela Igreja do Senhor, que diz o seguinte: "E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos." Atos, capítulo de número 4 e o verso de número 12. Nesse instante, os líderes da principal corte religiosa de Israel se maravilharam por tamanha eloquência e ousadia, pois eles sabiam que os apóstolos Pedro e João eram iletrados e indoutos. Possivelmente, esses líderes religiosos perceberam nos apóstolos a mesma ousadia, intrepidez e estilo argumentativo que havia no Salvador Jesus. Portanto, vejamos a mensagem evangelística pregada pelo diácono Estevão. Nos capítulos 6 e 7 do livro dos Atos dos Apóstolos, encontramos mais uma exposição das boas novas, desta feita proclamada pelo diácono Estevão, que, após sofrer falsas acusações de homens que subornaram testemunhas para acusá-lo injustamente, e em seguida sendo levado ao sinédrio diante das autoridades judaicas, disse: "Varões, irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai." Atos, capítulo de número 7 e o verso de número 2. John Gill comenta que nesse momento específico, Estevão fez uma abordagem dentro de um costume hebreu, pois, ao se referir aos sacerdotes, ele estava, na verdade, convocando o sinédrio para ouvir uma exposição formal das Escrituras Sagradas. Essa abordagem feita por ele não poderia ser incoerente, desconexa e nem tampouco inconsistente, pois ele estava diante daqueles que conheciam as Escrituras Sagradas. O comentário pentecostal do Novo Testamento afirma que Estevão apresentou ampla evidência pela palavra de Deus para ressaltar sua denúncia profética aos líderes da nação. Dessa forma, mais uma vez percebemos a fundamentação bíblica para a pregação das boas novas, sendo praticada pelos discípulos de Jesus. Nessa ocasião, usando a formalidade exigida para o ambiente, contudo de maneira persuasiva e debaixo da unção do Espírito Santo, Estevão proporcionou àqueles ouvintes uma robusta citação de informações sobre a soberana vontade de Deus em escolher, formar e estabelecer um povo para si. Assim, respaldado pelas Escrituras Sagradas, pois essa é a base do pregador do Evangelho, Estevão também apresentou essencialmente o plano divino para a salvação de toda a humanidade. Ele fez menção de fatos históricos relacionados à origem e à vida do patriarca Abraão, citou os eventos ocorridos na vida de Isaque, Jacó e as 12 tribos, o governador José, o profeta e estadista Moisés, o capitão Josué, o rei Davi, o rei Salomão e ainda diversos profetas. Note que em todas estas citações ele aponta para um antítipo de Cristo. Podemos resumir assim o comentário de Russell Norman Champlin acerca desse episódio.
elencando o seu pensamento da seguinte forma: Estevão tinha o intuito original de traçar a história de Israel desde Abraão até Jesus. Depois, também, ele queria mostrar que o início modesto de Israel refletia na simplicidade que Jesus propôs viver. Ainda, ele mencionou que José foi odiado por seus irmãos, assim como Jesus também foi odiado por toda a nação. Percebemos ainda que, assim como José foi exaltado, Deus intencionou exaltar a Jesus. E no decorrer da história anunciada por Champlin, percebemos o seguinte, que assim como Deus levantou Moisés para ser o líder e libertador de uma nação obstinada ao pecado, mas a livrou do Egito e a conduziu à terra prometida, Jesus foi essa pessoa enviada por Deus. Por esses esclarecimentos, Estevão revela pela palavra de Deus quem seriam os verdadeiros violadores da lei de Deus. Essa mensagem expositiva das verdades divinas deixou aqueles líderes religiosos sem habilidades de formular uma contra-argumentação para dissuadir o que fora exposto pelo diácono Estevão. Aqueles homens, ao perceberem que o pregador do evangelho estava inabalavelmente arraigado nas verdades das Escrituras Sagradas, decidiram matá-lo. Assim, Estevão se tornou o primeiro mártir da igreja. Vejamos então a mensagem evangelística pregada pelo diácono Felipe. No capítulo de número 8 do livro dos Atos dos Apóstolos, temos um testemunho de bastante relevância para aqueles que desejam fundamentar a mensagem das boas novas pelas Escrituras Sagradas, pois Lucas registrou um encontro evangelístico entre o diácono Felipe e o superintendente etíope e extraiu importantes lições desse momento especial. Essa experiência edifica e impulsiona os amantes da evangelização que pregam conforme a Bíblia. O registro sagrado informa que o diácono Felipe era sensível às orientações divinas, pois ele atentou para as palavras do anjo do Senhor que lhe disse: levanta-te e vai à banda do sul, ao caminho que desce a Jerusalém para Gaza, que está deserto. Atos, capítulo de número 8 e o verso de número 26. Duas expressões do texto são importantes destacar, pois elas merecem simples e breves observações. Número 1, levanta-te e vai ao caminho, ou seja, coloque-se à disposição, saia do lugar estável, da zona de conforto e vá a um caminho inseguro, incerto e transitório. Número 2, desce ao deserto. Isso significa humilhe-se e esteja no lugar simples e inóspito. Nessa ocasião, Felipe demonstrou atitudes de sensibilidade espiritual, obediência e submissão à orientação divina diante da revelação celestial. Isso foi determinante para todo o desenvolvimento dessa grande experiência. A abordagem de Felipe naquele encontro foi bastante apropriada, pois ele perguntou àquele estrangeiro: entendes tu o que lês? Atos capítulo 8 e o versículo de número 30. O saudoso pastor Valdir Bícego disse: quantas pessoas estão com a Bíblia, ou até mesmo com os textos e hinos, e não conseguem entender o seu significado. Portanto, cabe à igreja anunciar Jesus aos perdidos. Com essa atitude solícita, Felipe conquistou a confiança daquele estrangeiro que lhe pediu ajuda. Nesse momento,
Percebemos que o registro bíblico tornou a postura de Felipe emblemática diante daquele etíope, pois dele foi notificado que, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. Atos capítulo 8 e o versículo de número 35. O teólogo inglês Charles Ellicott, comentando esse texto, disse a expressão "e abrindo a sua boca" é vista em outras oportunidades na Bíblia, conforme Mateus capítulo 5, versículo 2, Mateus capítulo 13, versículo 35, Atos capítulo de número 10 e o versículo 34, segundo aos Coríntios capítulo 6 e o versículo 11. E quer dizer que haverá uma abordagem superior a um mero discurso. Portanto, o propósito não foi de apenas abrir a boca para expor um discurso aleatório, mas, ao se referir à mensagem do profeta Isaías, ele apresentou uma interpretação do texto e uma instrução bíblica sobre o assunto. É dessa forma que a Bíblia orienta que aquele que deseja fundamentar a mensagem do Evangelho pelas Escrituras deva agir. Número 1, fazendo uma abordagem adequada. Número 2, abrindo a boca de forma sábia. Número 3, conduzindo o ouvinte ao pleno conhecimento da verdade. Por isso, a conclusão daquele encontro foi bem-sucedida, pois no final da pregação, o eunuco, de forma satisfatória, pediu as águas batismais. Notemos que a disciplina, a fidelidade e a dependência da palavra de Deus não extinguiram a espiritualidade e nem a unção do Espírito Santo na vida do pregador. Portanto, vejamos a mensagem evangelística pregada pelo apóstolo Paulo. Lucas registrou no capítulo de número 9 do livro dos Atos dos Apóstolos dois fatos importantes na vida daquele que anuncia a palavra de Deus: conversão e pregação. Por isso, ele narrou a conversão de Saulo, fariseu e perseguidor dos cristãos. Entretanto, no versículo 22, ele registrou também a pregação desse novo convertido, dizendo: Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus, provando que aquele, Jesus, era o Cristo. Atos capítulo de número 9 e o verso de número 22. John Gill comenta que essa expressão provando, usada por Lucas, seguia o método de juntar e costurar as passagens do Antigo Testamento, ou seja, o apóstolo Paulo reproduzia os testemunhos, citava as profecias e comparava o Messias com as Escrituras Sagradas. Bem sabemos que, posteriormente, esse novo convertido, no caso Paulo, alcançou o ministério e se tornou o apóstolo dos gentios. Obviamente que, ao lermos por inferência suas epístolas, entendemos que ele não pregava as boas novas usando argumentos de cunho ideológicos ou de natureza supersticiosas, mas a mensagem das boas novas anunciadas por ele tinha a palavra de Deus como fundamentação. Isso fica amplamente entendido quando Lucas registra algumas mensagens pregadas pelo apóstolo Paulo. Vejamos então. Em sua primeira viagem missionária, ao chegar na Antioquia da Pisídia, o apóstolo Paulo recebeu a oportunidade por parte dos principais da sinagoga para trazer alguma palavra de consolação para o povo, conforme Atos capítulo 13 e o verso de número 15. Temos a informação no comentário bíblico Beacon que a palavra consolação pode ser precisamente traduzida como encorajamento ou conforto, em vista do fato dos judeus chamarem a vinda do Messias de consolação de Israel, conforme Lucas capítulo de número 2 e o verso de número 25. Sendo assim, essa não era uma mensagem para acomodar os anseios temporais ou
existenciais pertinentes ao cotidiano humano. O apóstolo Paulo pensava no consolo eterno, não só para Israel, mas para todos os povos. Por isso, ele usou um método específico para propagar as boas novas. No comentário bíblico Esperança, vemos a informação que esse método era baseado no modelo judeu de transmitir as instruções relacionadas às verdades divinas ao povo de Israel. Nesse procedimento estava envolvido, número 1, a doutrina, número 2, o testemunho, número 3, o zelo pela palavra de Deus. O apóstolo Paulo não hesitou em ser bíblico, pelo contrário, ele iniciou a exposição escriturística com a eleição de Israel, até introduzir Jesus no coração dos ouvintes. Ali, ele anunciou o sacrifício de Jesus e a ressurreição do Messias, como também apontou para a remissão dos pecados que somente Jesus pode oferecer ao homem. No final da sua mensagem, o apóstolo enfatizou a necessidade de pregar a palavra de Deus como o único meio de obtenção da vida eterna. Assim, as boas novas fundamentadas nas Escrituras Sagradas foram anunciadas em toda aquela província. Atos capítulo de número 13 e o verso de número 49. Vejamos a mensagem das boas novas pregada a diversas autoridades. Ainda é pertinente mencionar algumas virtudes encontradas no perfil do apóstolo Paulo, como mensageiro das boas novas. Ele esteve diante de grandes autoridades, porém, em nenhum momento fez concessões quanto à mensagem pregada, como também não alterou o conteúdo que deveria ser exposto diante dessas eminências. Pelo contrário, em todo o tempo e diante dessas pessoas, ele manteve o fundamento bíblico como base para a pregação do Evangelho. As circunstâncias que levaram o apóstolo Paulo diante dessas autoridades não foram as mais cordiais, pois ele estava debaixo de fortíssimas acusações. Todavia, mesmo em meio a tantas denúncias de crimes religiosos não cometidos e em meio a essas preocupações para se defender de tais acusações, o apóstolo não deixou de anunciar a mensagem do Evangelho. Vejamos dois importantes testemunhos em sua vida. Diante do governador Félix, ressalta-se que nessa experiência Paulo manteve o perfil bíblico ao dizer: confesso-te que sirvo ao Deus de nossos pais, crendo em tudo o quanto está escrito na lei e nos profetas. Atos capítulo de número 24 e o verso de número 14. A mensagem do Evangelho foi anunciada dentro desse embasamento. Por isso, no comentário bíblico de Beacon, lemos: o que Paulo quis dizer é que era ele, e não os seus acusadores judeus, que era fiel às escrituras hebraicas. Ou seja, Paulo afirmou que eles não acreditavam nem na lei, nem nos profetas. Caso contrário, também seriam nazarenos como ele. Após alguns encontros com Félix, e inclusive com a sua esposa Drúxila, as mensagens pregadas deixaram o governador espavorido. Diante do rei Agripa, é interessante mencionar que o apóstolo Paulo não procurou se esquivar das acusações ou em ser cortês com o rei. Pelo contrário, ele direcionou um arsenal persuasivo de argumentos bíblicos, que daí temos a célebre expressão dita àquela autoridade e a Berenice: não fui desobediente à visão celestial. Atos capítulo de número 26 e verso de número 19. Mesmo em um momento de defesa, Paulo pregou uma mensagem evangelística tão eloquente que o próprio rei o interrompeu e exclamou: por pouco me queres persuadir,
a que me faça cristão. Atos capítulo de número 26 e o verso de número 28. Mais uma vez, percebemos nos discípulos de Jesus uma mensagem fundamentada nas Escrituras Sagradas, onde a tradição e a normatização dessa exposição é confirmada pela Palavra de Deus. A mensagem evangelística proclamada por Jesus Cristo, pelos primeiros discípulos e pelos líderes da igreja primitiva no primeiro século, era fundamentada nas Escrituras Sagradas. Essa evidência é incontestável e pode ser simplesmente notada através de uma humilde leitura dos textos históricos e doutrinários compilados no Novo Testamento. Portanto, queridos irmãos, oremos ao Senhor. Querido Deus, querido Pai, louvamos o Teu nome por esta programação na Rede Brasil de Comunicação, pela Tua Palavra, Senhor, pela liberdade que temos de fluir na mensagem do Evangelho. Nos ajuda a cumprir, Senhor, os Teus propósitos. Nós Te pedimos a Tua bênção sobre o pastor da igreja, sobre todos os ouvintes, telespectadores e internautas. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus queridos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai, que a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo esteja sobre a vossa vida, hoje e sempre. Amém.